Olá, boa tarde a todos vocês, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que tenham todo mundo passado bem. Só temos que agradecer a Deus por mais um lindo dia, uma linda semana, uma linda tarde. E agradecer a todos vocês pela dedicação, pelo empenho e a cada familiar pela grande ajuda. Um beijo bem grande em cada um de vocês, estou morrendo de saudade. Olha só, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre gênero textual, romance, concordância verbal e locução verbal. Vamos aprender um pouquinho mais, tá certo? Lá na página 18 do livro de vocês, tem aí, locução verbal é uma estrutura formada por dois verbos. Ele vai vir o verbo auxiliar, vem o verbo principal. Só que o verbo principal, ele vai expressar a ideia do fato, do que está realmente acontecendo. Quando eu digo aqui, deve capturar, deve pegar. Então, deve vai ser um verbo auxiliar que está auxiliando outro verbo. E o verbo principal é aquele que vai estar realizando o fato. E vamos ver também um pouquinho sobre concordância verbal. Do jeito que a gente viu no bimestre passado, concordância nominal vai concordar o substantivo com o artigo, com o verbo. Lembra de fazer aquela concordância para a frase não ficar toda desajeitada? Mesma coisa a concordância verbal. Nós vamos fazer uma locução entre o verbo auxiliar, que varia de acordo com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, minha frase, meu verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, minha frase também vai estar no plural. Então, meu verbo vai ter que concordar com o meu sujeito. Então, concordância verbal, o verbo vai estar sempre concordando com o sujeito. Quando eu digo assim, a criança pode mover qualquer brinquedo. Tenho aqui meu verbo auxiliar, mais o verbo principal. Então, a criança pode mover qualquer brinquedo, porque o sujeito, que é a criança, ele está no singular. O núcleo do sujeito, criança. Sujeito a criança, o núcleo do sujeito, criança. Já na frase embaixo eu tenho, as crianças podem mover qualquer brinquedo. Vocês estão vendo aqui que eu já modifiquei o verbo auxiliar. Então, as crianças podem mover qualquer brinquedo. Por quê? O sujeito, ele passou para o plural. Então, neste caso, o verbo vai ter que estar concordando com o meu sujeito. Se eu disser assim, todos vocês estarão de férias. Estarão, já é o verbo, a semana que vem de férias. Então, coloquei estarão no plural porque eu coloquei todos vocês. Mas se eu disser você estará de férias, porque o sujeito que é você está no singular. Então, do jeito que é a concordância nominal, mesma coisa é concordância verbal. O verbo vai estar sempre concordando com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular ou se o sujeito estiver no plural. Possa ser que minha frase ela venha com a locução verbal. Não vai ser todas as frases que vai vir a locução verbal junto, tá? Verbo auxiliar com o verbo principal. Ele pode vir somente com o verbo principal, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho agora sobre o gênero textual romance. Antes disso, aí na página 18 diz assim: releia o trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. O objetivo do jogo tem aí, explicando qual é o objetivo. Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogo? Qual é o verbo que está indicando aí, na frase que você leu aí, que está indicando a ideia principal do jogo? O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com o cachorro deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro.
Então, qual é o verbo que ele está aí mandando você fazer algo? O fato. Está expressando a ideia aí do fato. 2. Lê a frase. Um jogador pode fazer mais de uma captura. Reescreva trocando jogador por jogadores. Se está na frase no singular, você vai escrever toda essa frase no plural. C. Na locução verbal, que verbo sofreu ou sofreu alguma flexão? Foi o verbo auxiliar, o verbo principal ou os dois verbos? Vocês viram aqui quando eu digo a criança pode mover algum brinquedo. As crianças podem mover. Então, quem vai ter a flexibilidade na locução verbal vai ser sempre o verbo auxiliar. 3. Relê esse outro texto. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Quem é o verbo auxiliar e quem é o verbo principal nessa frase? E o número 4, irão reescrever as frases trocando o sujeito em destaque conforme o que está entre parênteses. Eu coloquei aí, o livro colocou aí para vocês em destaque no singular e entre parênteses ele deu 2 sujeitos, está no plural. Então você vai reescrever toda essa frase aí no plural. E a outra atividade tem pedindo aí para escrever a regra do jogo. Lembra que nós fizemos texto instrucional semana passada? Então, aquele joguinho que você fez, isso aqui você pode fazer e me entregar depois, mandar uma foto desse aqui depois. Não é obrigado a colocar hoje. Lembra daquele brinquedo que construíram? Qual é o que você usa, o material necessário? Quantas pessoas podem jogar aquele brinquedo que você confeccionou? Qual é o objetivo do jogo e qual é a regra para poder jogar? Isso aqui você pode fazer e me entregar depois. Pode me entregar até segunda-feira, tá? Da semana que vem. Então, boa sorte e vamos conhecer um pouquinho mais sobre romance. Agora pega aí, ó. Página 23. Tem aí. Você sabe que texto literário é esse? Você gosta de literatura, ou seja, de ler romances, contos, poemas? Por quê? Pode responder aí no livro. Qual a importância de algum texto literário? Aí na página 24, algumas obras literárias consideradas clássicas, em razão de terem sido produzidas há algum tempo e terem seu valor reconhecido até os dias atuais. É o caso de Alice no País da Maravilha, de Lewis Carroll, que você vai ler um pouquinho nessas páginas seguintes. Romance é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação, personagens definidos de maneira clara. Então, essa aí é um romance. Então, todo mundo já leu, já assistiu algum romance na TV ou no cinema. Um filme, uma novela, né? Alice no País da Maravilha é lindo. Apesar da relação com as pessoas, sentimentos e as paixões, a narrativa romântica não está necessariamente ligada a essas características. O gênero se refere à história em prosa organizada em diversas tramas para contar uma ideia principal de toda a história. Características do romance. O romance é uma narrativa literária organizada em uma sequência de fatos interligados e que acontece em determinado tempo. Alguns desses textos são construídos em uma relação temporal lógica, que não é possível reconstruir a temporalidade. O romance consegue abraçar diversos gêneros em sua estrutura, porque é uma narrativa longa e criada em diversos textos. Em um romance é possível contar histórias reais ou imaginárias, ou até as duas histórias juntas. A obra considerada iniciada do romantismo é o livro de Miguel Cervantes, Dom Quixote, de La Mancha, escrito em 1600. O romance de cavalaria conta as aventuras de Dom Quixote e seus companheiros Sancho Panza. Então, a estrutura narrativa. Todos os romances são caracterizados pela construção a partir de uma sequência temporal que apresentam a trama. Então, a estrutura tem que ter um narrador, pessoa que vai contar a história, que pode ser um personagem narrador ou um narrador em primeira pessoa, ou apenas um observador. Tem os personagens
que são as pessoas envolvidas na história, suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia de personagem. O enredo é a sequência de fatos que serão contados na história. O enredo envolve a trama e é construído para que o tema central seja atingido. Tempo é quando os fatos aconteceram. Neste caso, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. No primeiro caso, existe uma data e um momento demarcando. Já no segundo, uma subjetividade. Então, um romance é uma narrativa que geralmente conta uma linda história. Aí no livro de vocês tem um pouquinho falando sobre Carol nasceu, onde ela nasceu, quem era, né? Que foi aqui, escreveu aí Alice no País da Maravilha. Na página 25, tem o primeiro capítulo do Alice, do romance de Alice no País da Maravilha, na Toca do Coelho. Aí vocês vão fazer a leitura. E na página 26, tem uma interpretação do texto aí. A história inicia em um momento de tranquilidade e um pouco sonolento para a personagem Alice. Onde Alice estava e com quem ela estava na hora. O que os personagens estavam fazendo? O estado de espírito de Alice era desânimo, cansaço ou tédio. Por quê? O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? Precisou acontecer o quê? Quem chegou, quem passou correndo, apressado pelas meninas? Quem foi? O que Alice achou realmente estranho? Porque, em sua opinião, Alice foi atrás do coelho? Explica o que motivou. Na página 27 tem aí um trecho do primeiro capítulo. E na página 28 tem aí o que aconteceu após Alice entrar na toca do coelho, o que ocorreu de estranho na queda de Alice, como era o poço, descreva. E tem um pouquinho aí o prazer pela leitura. Então, o romance é... um mosquito tá na minha boca. Então, um romance é um texto narrativo, certo? E que... Espera aí, deixa eu juntar você da página. Lá na página 51 tem lá dizendo que é um texto literário com gênero narrativo, com diversas ações vividas pelos personagens. E acontece em diferentes espaços, em determinado espaço de tempo. Para melhor compreender o romance, é possível buscar informações sobre o autor e sobre o contexto. Quem ama ler é muito bom, né? Então, boa sorte, façam a leitura aí dos dois textos e respondam aí as atividades. E até já para a correção da atividade.